Olá, boa tarde, ótima terça-feira para você, 27 de junho. Estamos ao vivo transmitindo também pelo Face. Acesse a nossa página e compartilhe o NT Sul de hoje, facebook.com/TV Cachoeira. Alunos cachoeirenses são deputados por um dia em Porto Alegre e tem projeto de lei aprovado com 44 votos. Você vai ver que projeto é esse e a importância dele dentro das escolas. Superlotação do Presídio de Cachoeira do Sul. Comandante da Brigada Militar afirma que o problema pode resultar em impunidade. Para o nosso trabalho, com certeza vai repercutir no sentido que algumas das nossas prisões por delitos não tão graves, essa pessoa detida não deverá ficar no sistema por essa falta de vagas. Falamos ainda de honestidade. Um teste avaliou essa característica dos cachoeirenses. E em outro caso, um mecânico achou e devolveu uma carteira com todo o dinheiro dentro. É honestidade que gera gratidão. E para ti, como que foi esse momento com a mãe que entrou em desespero, Sofia? Foi muito triste, mas eu fiquei muito feliz quando recuperaram. Daí eu falei pro meu pai e ele comprou uns peixes e daí a gente levou lá para ele. Acho que assim como se um dia eu perder também e alguém achar me devolver, eu também vou me sentir bem, né? Vou gostar, né? Vou agradecer. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, estamos ao vivo e transmitindo também pelo Face. Acesse a nossa página e mande sua mensagem pra gente. facebook.com/TV Cachoeira. A safra de inverno pode sofrer grandes prejuízos aqui no Rio Grande do Sul. Segundo especialistas, o clima chuvoso desde a estação anterior não é bom para as principais culturas aqui no estado. Além disso, a perspectiva é de que o tempo se mantenha ruim em julho. Os números tendem a piorar na comparação com o ano passado. Dos 850 mil hectares cultivados no Rio Grande do Sul, 75 mil foram afetados pelas chuvas intensas do final do outono. É menos de 10% da área plantada, mas resulta em aproximadamente 110 mil toneladas perdidas ou com sua qualidade prejudicada. As culturas mais afetadas são o milho, a soja e o trigo. O assessor técnico da Emater, Alencar Paulo Ruggeri, diz que além dos prejuízos na produtividade, as chuvas danificaram o solo, o que compromete a safra das culturas de inverno. Em termos de solos, em termos de fertilidade, quer dizer, nós tivemos muitas perdas, porque é um período onde você tem o solo mais vulnerável, quer dizer, está descoberto. Então nós tivemos, porque o pessoal estava dessecando, os agricultores fazendo dessecação, e você deixou esse solo vulnerável. Então nós tivemos perda significativa nesse sentido. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que esse seja um típico inverno gaúcho, com frio e chuva. Em julho, as chuvas ficam acima da média. E em agosto, o que fica acima da média é o frio. Agosto e setembro vai ser mais seco, então vai ser mais frio, então mais massas polares. É bem tipo do nosso inverno. As culturas de inverno são trigo, aveia, cevada e canola. As chuvas de junho atrasaram o plantio do trigo, a principal da estação. O plantio vai até agosto, mas por enquanto apenas 3% da área habitual foi plantada. A Emater realizou pesquisa em 282 municípios produtores de trigo, o que representa 95% da área plantada. A perspectiva de um inverno frio e chuvoso deve comprometer a safra. Está chovendo bastante, tem pouca luminosidade, então demora para que ocorra o desenvolvimento. Então, os indicativos não são favoráveis nesse momento. Se as condições climáticas não forem muito extremas, principalmente na chuva, a Emater projeta uma produção total de 1.760.000 toneladas para 2017. É uma safra 26,71% menor que a do ano passado. A diferença significativa também é explicada pela boa produção de 2016. E quem cultivar arroz neste ano deve ficar sem pagar as dívidas. É o que diz o presidente da União Central dos Risicultores, Ademar Koschenborger. Mais grave que isso, 2 cultivares indicadas pelo IRGA trazem prejuízos. Muitas indústrias se negam a receber o produto pela má qualidade dos grãos.
em cima do patrimônio da gente, suor da gente, que se mantém essa comida barata. Tem que haver um consentimento, um entendimento do governo que para se continuar produzindo comida tem que ter remuneração à altura. Não é em cima do patrimônio e do endividamento que se produz comida nesse país. O depoimento é um desabafo. O produtor que lidera a União Central dos Risicultores conta que foi 13 vezes até Brasília em busca de respostas. Ele diz que só quer entender por que o trabalho não tem valor. Então a gente tem funcionário, a gente tem contratos de arrendamento e tem um enorme investimento desde sistematização de solo, de canais de irrigação, de redes de irrigação. Então quem é que vai nos comprar? Se eu parar hoje, quem é que vai me indenizar? Quem é que vai comprar a minha estrutura? Porque eu vou ter que vender para mim sobreviver. Então não é fácil deixar dessa atividade, mas como está, é impossível continuar. Então vamos ter que deixar como meio de não se endividar mais, porque hoje a situação é inviável. Tu gastar mais de R$50 para produzir um saco de arroz e vender a 37, isso é impossível. E isso vem se acumulando desde 2002. Você traz aqui hoje um extrato de alguns depósitos que foram feitos em uma empresa aqui do município, onde há vários descontos por conta de uma variedade de arroz cultivada na sua propriedade. Sim, essa variedade não é só cultivada na minha propriedade. Hoje eu creio que mais que 50% do arroz do Rio Grande do Sul e do Mercosul é 424 ou 424 RI. E as indústrias estão se acomodando em cima dessa variedade com descontos absurdos, chegando até 15% em alguns lugares do estado, não só em Cachoeira, mas em todo o estado, né? Alegando que essa variedade tem barriga branca, é de péssima qualidade. Só que aí eu deixo a pergunta, cadê o IRGA, que lançou essa variedade, nos incentivou a plantar com alta adubação, com alta produção, e agora estão dizendo que essa variedade não presta, ninguém quer essa variedade, por isso que está esses descontos abusivos. Então está na hora do IRGA ir em defesa dessa variedade, pois foi eles que produziram essa variedade e nos incentivaram a plantar. No escritório do Instituto Rio Grandense do Arroz, o coordenador regional comenta. A gente acredita que essa penalização ao produtor ela é excessiva, né? Porque o 424 e o 424 RI são cultivares, né? O 24 já está no mercado há mais de 8 anos, né? E não vinha tendo esse tipo de penalização, né? Para entender melhor um pouco, a questão do 24 é o centro branco, né, do arroz, alguns chamam de barriga branca, que é um pouco mais elevado que cultivares consideradas nobres, como 17 e 409, né? Porém, é uma questão que, após o cozimento, não tem diferença nenhuma, né? Ele desaparece completamente. Então, é apenas uma questão visual, né? Sendo que o arroz, o 24 RI, na panela, são excelentes, né, de cocção, de rendimento de panela. Acrescenta ainda que os cultivares têm excelentes características agronômicas, como alto potencial produtivo e resistência à brusone, principal doença do arroz. O IRGA, antes de lançar uma cultivar, ele faz diversos testes, né? Tem todo um setor dentro da instituição de pós-colheita, né? de processamento e avalia essa parte de cozinha, digamos assim, e envia provas às indústrias antes de lançar uma cultivar, né? E o 24 ele foi aprovado pelas indústrias antes do seu lançamento, né? Além disso, nós tivemos há pouco tempo lá em Porto Alegre uma prova cega, né? Que se chama com diversos industriais, né? E tinham produtores, tinha Federa Arroz, etc. Participaram de uma prova cega onde se avaliou, né, de diversas cultivares, né? O pessoal provava e dava nota, né? E o 24 teve uma nota muito semelhante ao 417, que é considerada uma referência em termos de qualidade. Por que você, Ademar, continua cultivando arroz? Eu tenho um parque de máquinas, eu tenho rede de luz, canais de irrigação, silo, secadeira, plantadeira. Meu maquinário ele está estruturado basicamente para produzir arroz, né? Então não é uma questão assim que já fomos questionados, por que não abandona a atividade? Só que a gente tem uma vida. Meu avô começou plantando arroz, meu pai plantou arroz e eu segui plantando arroz. Então não é sair de uma atividade, é o que a gente sabe fazer. O Instituto, segundo o coordenador, tem estratégias para auxiliar o produtor nesta briga injusta com as indústrias. O IRGA vai lançar, no próximo ano, uma cultivar com um potencial produtivo parecido com 24 e uma qualidade de grão melhor, né? Porém, ela não vai vir CL ainda, não vai ser Clearfield, né?
E daqui a 2 anos nós vamos ter o 426, que é uma referência em qualidade também, o mesmo 426, porém Clearfield, né? Então, são 2 cultivares que estão vindo aí para nos auxiliar, né, principalmente nessa questão de qualidade de grão. A Prefeitura de Cachoeira do Sul realizou hoje pela manhã, na Câmara Municipal, uma audiência pública que pretende reavaliar os valores do IPTU. A alegação é de que a planta genérica, que é de 1994, está desatualizada. Alguns vereadores estavam presentes, mas a população não aderiu à reunião. A Prefeitura realiza na Câmara Municipal de Cachoeira do Sul uma audiência pública que tem como proposta fazer uma alteração na planta genérica do município de Cachoeira do Sul. Isso, de certa forma, preocupa alguns moradores que pode incidir uma cobrança maior do IPTU. A Prefeitura trabalha com a possibilidade de equilibrar essa situação. Eu vou conversar com a secretária de Finanças do município, Viviane Dias. Viviane, quais as propostas, o que na verdade vocês buscam ao apresentar essa proposta aqui na Câmara? Acho que o resumo seria a justiça tributária, né? Hoje a gente verifica que é uma planta que nós temos de 1994, que de lá até hoje ela só recebe a atualização monetária. E a gente sabe que o crescimento da cidade ela não se dá de uma forma igualitária. Houveram setores, né, bairros que houve uma valorização mobiliária muito maior. Então o que a gente busca com isso? Fazer com que haja uma justiça tributária, em que essa desigualdade seja revista, reajustada. O que hoje, quais os setores mais deficitários aqui em Cachoeira do Sul, de acordo com o estudo que vocês fizeram? Nós ainda estamos numa fase de elaboração, né? A proposta hoje é chamar a sociedade, todas as partes interessadas, colocar a Prefeitura à disposição para participarem dessa discussão, que isso não é um trabalho da Prefeitura, para que todos tenham consciência de que há uma necessidade dessa revisão. Regis, já existe, de acordo com o estudo de vocês, um percentual para se apresentar aqui na Câmara hoje? Ele ainda não, a gente não tem ainda um percentual geral, né? A gente está assim, trabalhando mais por setores, como a secretária falou. A gente identificou já setores que tiveram um maior crescimento, tem outros setores que se mantiveram praticamente iguais assim, em termos de valores, não tem tanta alteração, mas a gente já está identificando assim, focos, né, de coisas que mudaram na cidade, né? Nós temos, por exemplo, a Avenida Brasil, lá para a Zona Norte, que hoje está o advento de várias construções, vários pontos comerciais importantes, que tem um percentual maior. Então a gente ainda não chegou no percentual assim geral de aumento, de incremento, digamos assim, de valores hoje do mercado. A gente sabe que aumentou, o mercado aumentou bastante. Sabendo que existe uma dificuldade de arrecadação hoje, isso também poderia ser considerado uma estratégia da Prefeitura para ter um incremento de valores aí na sua receita? A gente fala sempre numa questão de legalidade, né? Não cabe mais a gente trabalhar com uma realidade tão defasada. A nossa cidade cresceu, ela necessita ser revista, reavaliada, e um dos processos dessa revisão também passa por isso. Até pelo processo está iniciando, a necessidade, quem vai dizer também é o cidadão, né? Agora, uma audiência pública às 9 da manhã, né, onde o cidadão está trabalhando, né, não teve condições de vir. Acho que o município tem que pensar uma outra forma de diálogo, ou pelo menos fazer o diálogo numa oportunidade onde as pessoas possam participar com maior intensidade. E nós, vereadores, o que nos cabe é ouvir realmente a necessidade do executivo, mas principalmente o que o cidadão tem a dizer, porque é ele quem vai pagar essa conta mais uma vez no Brasil, né? 12h16 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo. A seguir tem a sua participação no Face. Mande sua mensagem para a gente, facebook.com/TV Cachoeira. E você vai ver também, alunos cachoeirenses são deputados por um dia em Porto Alegre e tem projeto de lei aprovado com 44 votos. Você vai ver que projeto é esse depois do intervalo. Fique com a gente. A escolha do novo diretor do 4º núcleo do CEPER Sindicato começou hoje pela manhã e vai até às 10 da noite de amanhã. O repórter João Paulo traz mais informações.
Teve início hoje pela manhã o processo que deverá escolher o próximo comandante do 4º núcleo do CEPERS para a Cachoeira do Sul e mais 14 cidades da região. 2 chapas foram homologadas para a participação do processo de eleição. A chapa 1, encabeçada pelo professor aposentado Ney Sena, e a chapa 2 por Jusemar Gonçalves da Costa. Há poucos instantes eu conversei com os 2 candidatos que apresentaram suas principais propostas. Nós estamos conclamando os associados que ainda não votaram, procurar as urnas e votarem. Nós temos a nível estadual 4 chapas concorrendo e a nível regional temos 2 chapas, portanto tem opção de votarem. Nós estamos na chapa 1, mas tem as outras chapas e a gente aceita democraticamente aquilo que foi decidido nas urnas pela categoria. Qual que é a principal bandeira da homologação da sua chapa? A principal bandeira que vocês defendem? Nós estamos defendendo, então, que um CEPERS mais atuante, nós estamos defendendo de que nós temos que defender os direitos tanto dos professores como funcionários ativos e aposentados. Nós temos que exigir imediatamente que tenhamos reajuste salarial, estamos exigindo imediatamente que tenhamos o piso salarial, estamos exigindo que seja mantido nossos planos de carreira e que haja promoções tanto para professor como para funcionário. E estamos exigindo também um atendimento digno da nossa categoria no IP Saúde, porque nós estamos tendo o absurdo do sócio agendar médico ou especialista em abril para só ser atendido em dezembro. Isso é um absurdo. E nós queremos que o CEPERS cobre isso do IP para que nós possamos ter um bom atendimento de saúde e também condições dignas de sobrevivência, quer salarial, quer também material nas escolas. Jusemar, principal proposta encabeçada pela chapa por você? É manter os aposentados na folha do sindicato, né, para manter a paridade, né, que o governo, a intenção dele é retirar os aposentados da folha, né, e aí isso vai prejudicar muito, né, o aposentado, todas as conquistas que ele teve, né, no momento que ele perder essa paridade, aí vai ficar complicado, né. Rui, a importância do associado participar nesse processo de eleição. Eu acho muito importante essa participação do associado pelo seguinte, nós já estamos numa situação bastante crítica em relação ao magistério do Rio Grande do Sul e governo do Estado. E se nós não continuarmos a lutar, nós poderemos estar numa situação muito pior dentro de algum tempo. Então é importante, e é importante também que o sindicato ele é representante de todo o magistério, mesmo daqueles que não são associados, quando há algum problema maior, é tratado pelo sindicato. Então eu convoco muitos professores para participarem do sindicato, que é aquela representação junto ao governo do Estado. Lembrando que a eleição acontece das 8 da manhã às 10 da noite, inclusive com urnas aqui no CEPERS, na sede do CEPERS, no edifício Brasília, no centro de Cachoeira do Sul. 1.901 associados do sindicato estão aptos a participar do processo. Destes, 1.163 são aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Nós continuamos a acompanhar todo o processo que deve escolher aí o próximo comandante do CEPERS para o triênio, para os próximos 3 anos, e você acompanha tudo com exclusividade aqui no NT Sul. Tá certo. Obrigada, João Paulo, pelas informações. Participações conosco aqui no Face. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação, pela sua companhia. O Nilton Leal Belém está desejando uma boa tarde pra gente. A Loreci Dutra, nossa companheira de sempre. Renilda Ritzel. Nilton Leal também está participando conosco, e o Silvio Ricardo Marim, ele está dando uma boa tarde para a gente, ele está lá em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste do Brasil, só curtindo. Ele é cachoeirense, mas está lá. Obrigada pela sua participação e companhia aí de tão longe durante o período de férias. Bom, como nós mostramos aqui no NT Sul ontem, os alunos da Escola Estadual Angelina Salzano Vieira da Cunha, de Cachoeira do Sul, participaram do programa Deputado por um Dia, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, pois o projeto da garotada foi aprovado com 40
44 votos a 11. Agora a esperança é de que a presença de psicólogos nas escolas vire uma realidade. As fotos mostram a alegria dos 11 deputados por um dia. Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Angelina Salzano Vieira da Cunha, de Cachoeira do Sul, tiveram a oportunidade, que segundo a professora Fabiane foi única. De lá, trouxeram conhecimento e cidadania. Avaliou ainda a importância dos jovens debaterem política, tomarem posição e entenderem a diversidade de opinião, que leva, segundo ela, a um excelente aprendizado sobre democracia. Satisfeitos com a aprovação do projeto de lei que levou 44 votos favoráveis e apenas 11 contrários, agora o grupo espera que a proposta vire realidade. A gente acabou se dedicando para fazer um projeto que vai ajudar dentro da escola pessoas que têm problemas, porque muitas vezes a pessoa vem cansada de casa com aquele problema e acaba gerando algum tipo de polêmica na escola. Então, se tiver um auxiliar que possa ajudar, seria muito bom, porque ia acabar com esses conflitos e com essas brigas que geram entre as turmas. A escola como protagonista na sociedade. Muito bom, parabéns para os alunos, viu? 12h25 agora, e para comemorar os 5 anos das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, as CIPAVs, aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado lançou ontem um concurso cultural para promover a paz e a valorização da escola pública. 2.325 escolas no Rio Grande do Sul já implementaram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, CIPAV. O concurso Tamo Junto com a CIPAV foi lançado na manhã de segunda-feira com a finalidade de promover a cultura da paz e a valorização da escola pública. Para nós isso é muito gratificante, saber que as CIPAVs estão já em 2.325 escolas, no universo de 2.500. Saber que municípios estão implantando nas escolas municipais, que tem vereadores fazendo lei para que o seu município também tenha isso. Eu acho que a hora que nós tivermos isso em todo o estado, no futuro a gente vai ter um estado melhor e os jovens vão ter também melhores perspectivas de vida e a gente vai ter menos violência e mais paz. A escola se reúne, essa comissão que é formada por alunos, pais, professores, direção da escola e mais os funcionários também. Eles se reúnem, eles apontam quais são os principais problemas que a escola está enfrentando em termos de violência ou acidentes também, né? E a partir desse resultado que eles coletaram, eles começam a trabalhar as parcerias para desenvolver ações preventivas na escola, que tem que ser uma ação preventiva a longo prazo. Não é apenas uma palestra, apenas uma conversa, mas sim trabalhos que vão se desenvolvendo ao longo do ano para o resultado sim aparecer. E apesar de todos os desafios, de todas as dificuldades, existe trabalho, sim, para garantir que a gente possa alcançar uma qualidade de educação melhor no nosso estado. Com todos os desafios, todas as dificuldades, os problemas existentes, eu acho que nós não estamos perdendo a oportunidade de justamente nos concentrarmos nessa caminhada. E isso foi colocado aqui pelo secretário, não pertence apenas ao estado do Rio Grande do Sul. E melhor dizendo, não pertence só à Secretaria de Educação. Isso tem que pertencer a todo o governo e todas as organizações do Poder Executivo, bem como as organizações públicas, sejam elas legislativas, seja do mundo do judiciário, seja das carreiras jurídicas, não for. Todo mundo tem que trabalhar junto para justamente fazer essa caminhada de resgatar o papel que o Rio Grande do Sul sempre teve no campo da educação. De acordo com a Lei 14.030, sancionada em 26 de junho de 2012, as CIPAVs têm a função de diagnosticar vulnerabilidades no âmbito escolar, planejando ações para resolver problemas de forma viável e eficaz. Faz parte do programa social ensinar e reforçar a cultura da paz e de valores como respeito, tolerância e convívio com as diferenças, envolvendo alunos, professores, funcionários e a comunidade.
Começa hoje e termina amanhã a consulta interna para o novo reitor da Universidade Federal de Santa Maria. A comunidade acadêmica de Cachoeira do Sul deve escolher um dos 3 candidatos na quarta-feira. A eleição para reitor da Universidade Federal de Santa Maria tem a concorrência de 3 chapas. O atual reitor, Paulo Burman, concorre a mais um mandato na chapa 1. Ao lado dele está o vice Luciano Schuch, professor do curso de Engenharia Elétrica. A chapa 2 é composta por Dalvan Reinert, ex-vice-reitor e professor de agronomia, que disputa a eleição acompanhado de Pedro Brum Santos, diretor do Centro de Artes e Letras. A chapa 3 é formada pela professora do Centro de Educação Helenise Sangoy Antunes, com Laura Regina da Fonseca, do curso de Serviço Social, como vice. O professor Vinícius, que integra a comissão de consulta, explica que a disputa interna acontece em 2 dias. No dia 27, então, os polos em 3 de maio, São Lourenço do Sul, Novo Hamburgo e Santana do Livramento votam. E no dia 28, os campi de Frederico Westphalen, Palmeiras das Missões, Cachoeira do Sul e Santa Maria votam. Em Cachoeira do Sul, 958 estão habilitados a votar. Deste total, 855 são estudantes, 68 professores e 35 técnicos administrativos. A escolha do novo reitor envolve 35 mil pessoas da comunidade acadêmica das 8 unidades da UFSM. Toda a comunidade acadêmica pode votar para a escolha do reitor e vice-reitor, e para votar o votante precisa de ou um documento oficial com foto ou a carteira da biblioteca da universidade. A votação acontece das 8 da manhã até 8 da noite nos campos de São Lourenço do Sul, Novo Hamburgo, Santana do Livramento, 3 de Maio, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen e Cachoeira do Sul. No campus de Santa Maria, o horário é estendido das 6 da manhã até 10 horas da noite. A divulgação da chapa vencedora será no dia 4 de julho. E o resultado deve ser encaminhado ao Ministério da Educação, responsável por confirmar o nome do novo reitor. A comissão ela é composta por 9 membros, sendo 3 de cada um dos segmentos, 3 professores, 3 técnicos e 3 representantes dos alunos. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. No entanto, estará acompanhado de nuvens altas, formadas por cristais de gelo em maior altitude. O amanhecer frio dará lugar a uma tarde mais quente com temperaturas agradáveis e elevada em algumas cidades, com sensação de calor durante muitas horas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26. A seguir, superlotação do presídio de Cachoeira do Sul. O comandante da Brigada Militar afirma que o problema pode resultar em impunidade. Para o nosso trabalho, com certeza vai repercutir no sentido que algumas das nossas prisões por delitos não tão graves, essa pessoa detida não deverá ficar no sistema por essa falta de vagas. Falamos ainda de honestidade. Um teste avaliou essa qualidade dos cachoeirenses. E em outro caso, um mecânico achou e devolveu uma carteira com todo o dinheiro dentro. É honestidade que gera gratidão. E pra ti, como que foi esse momento com a mãe que entrou em desespero, Sofia? Foi muito triste, mas eu fiquei muito feliz quando recuperaram. Daí eu falei pro meu pai e ele comprou uns peixes e daí a gente levou lá para ele. Acho que assim como se um dia eu perder também e alguém achar me devolver, eu também vou
vou me sentir bem, né? Vou gostar, né? Vou agradecer. O NT Sul já está de volta, agora 12h37 pelo horário de Brasília. Várias participações conosco aqui no Face. Muito obrigada pela sua companhia, também pelas redes sociais, viu? Denise Fermino Barbosa, Silvio Ricardo Marim, Felipe Marcel, Igor Alessandro, Caroline Letícia, Caroline Vasconcelos, Moisés Freitas, Ayrton Rodrigues, Alex Kegler, Giovanni Godoy, Janaína César Golk, Josemar Gomes, Sandro Ricardo. Daqui a pouquinho eu falo mais participação aqui. Obrigada pela companhia de todos vocês. Destacamos agora as principais ocorrências policiais em Cachoeira do Sul. É com o repórter João Paulo Ferreira. Vou conversar com o doutor Ricardo Milesi, delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia. Doutor, apreensão de uma grande quantidade de drogas com 2 adolescentes na tarde de ontem. Sim, ontem policiais militares fizeram a abordagem desses 2 adolescentes numa praça do bairro Soares e encontraram uma quantidade significativa de drogas com eles. De posse dessa informação, nós solicitamos ao judiciário um mandado de busca e apreensão para a casa de um desses adolescentes e no local então nós encontramos mais drogas, cerca de meio quilo de crack, mais cerca de 60 gramas de cocaína e cerca de 50 gramas de maconha no local. Pode-se dizer que é uma estratégia nova do crime se utilizar de menores, já que talvez a lei seja um pouco mais branda no entender do criminoso? Eu posso dizer que não é uma estratégia nova, isso aí já vem sendo verificado aqui em Cachoeira do Sul há alguns anos e faz parte de uma estratégia assim, de utilizar menores de idade para a prática, para o auxílio do tráfico de drogas. Então, são adolescentes que se corrompem mais facilmente do que adultos. É mais fácil de eles se arriscarem em prol de um traficante maior. Então, sim, é a estratégia utilizada por eles. Esses 2 jovens apreendidos na tarde de ontem, doutor, já tem algum envolvimento com tráfico de drogas ou com algum delito aqui em Cachoeira do Sul? Essa é uma informação que nós estamos verificando, mas não se tem como descartar, porque a quantidade significativa de drogas que era armazenada na residência de um deles comprova que o local já estava sendo utilizado para o depósito de drogas, possivelmente há algum tempo, e é bastante provável que eles tenham então uma vinculação mais estreita com algum grande traficante. E o NT Sul já mostrou a difícil situação do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul em função da ocupação das celas 200% acima da capacidade. Só que essa situação repercute também no trabalho da Brigada Militar. A reportagem mostrou a constante tensão vivenciada pelos agentes devido à superlotação do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. Projetado para 68 detentos e ocupado por mais de 200% acima de sua capacidade. O pouco espaço no presídio obriga a convivência ou deixa a poucos metros de distância detentos e facções rivais. Paralelamente a isso, o baixo número de agentes penitenciários, apenas 4 por turno, 3 para cuidar dos encarcerados e 1 para os detentos do albergue. A preocupação com essa situação crítica vai além dos muros da penitenciária. Para o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Major Jaime Soligo, a falta de vagas para acolher novos detentos influencia também no resultado do trabalho da Brigada Militar. É uma situação complicada no local, né? São 3 agentes, 1 policial militar na guarda externa. Né? A gente tem dado uma atenção, algumas rondas são feitas nas imediações, mas para o nosso trabalho, com certeza vai repercutir no sentido que algumas das nossas prisões por delitos não tão graves, essa pessoa detida não deverá ficar no sistema por essa falta de vagas. Esse número recorde de detentos, o senhor atribui a quê? A criminalidade está aumentando ou o trabalho da polícia está ficando cada vez mais efetivo? São os 3 fatores que eu entendo que causaram hoje o déficit, não só no Presídio Cachoeira do Sul, mas no sistema prisional gaúcho, que o principal deles é a falta de investimento. Né? Eu cheguei em Cachoeira do Sul no ano de 2004, ou seja,
13 anos atrás, e a capacidade do presídio era a mesma, ou é a mesma de 68 detentos, ou seja, a infraestrutura não houve, né, um aumento ou uma atualização em virtude, né, que nós aumentamos as nossas ações, a criminalidade, infelizmente, também aumentou e culminou com isso agora, então, que nós temos aí o nosso sistema carcerário com um déficit, né, vamos dizer assim, histórico de vagas. Nós temos uma falta de uma política, né, de vários, aí não é deste governo, do governo passado, ou daquele ou daquele outro partido. Nós não tivemos, aí não temos um plano que viesse a fazer um aumento gradativo dessas vagas. Temos uma situação muito complicada em que vamos ter que ter uma solução aí a curto prazo para poder, não digo resolver, mas melhorar um pouco essa situação. Com tudo isso, comandante, a Brigada Militar ou a Justiça pensa duas vezes antes de mandar o indivíduo para o presídio, conforme o peso do delito? É assim que está funcionando a coisa? Bom, a Brigada não tem como fazer isso no seu dia a dia. A Brigada, em constatando um delito que tenha que ser apresentado junto à Delegacia de Polícia, tem que ser feito o flagrante, vai fazê-lo. Nós não podemos, por lei, nos omitir. Então, a Brigada vai continuar a fazê-lo, vai apresentar os casos que são de apresentação na Delegacia de Polícia, e aí sim, aí o Poder Judiciário vai ter que verificar se vai homologar esse flagrante, se vai relaxar essa prisão, em virtude dessa conjuntura apresentada. O trabalho da Brigada Militar, como é que fica? Porque percebe-se que aqueles que cometem delitos menores, habitualmente, eles ficam pouco tempo na prisão, retornam, cometem os mesmos delitos, então fica meio que um círculo vicioso. E vocês, da mesma maneira, agindo da mesma forma, aprendendo, e eles vão para a rua de novo. Não é um trabalho meio que desestimulante, não é um trabalho meio que sem resultados efetivos? Infelizmente é o que está se apresentando hoje, mas a Brigada vai continuar fazendo o seu dia a dia, vai continuar efetuando as prisões. Tanto é que temos várias pessoas que já foram presas algumas vezes nesse ano de 2017 e nós não temos como outra opção. A Brigada vai continuar com as suas ações, continuar trabalhando e continuar fazendo os encaminhamentos aí com as questões que se apresentam dos delitos na cidade. Um detento do presídio estadual de Lajeado, no Vale do Taquari, foi resgatado por criminosos na noite de ontem, em frente à unidade de pronto atendimento da cidade. Na ação, um agente penitenciário que realizava a custódia do preso foi levado como refém. De acordo com a Brigada Militar, Rodinei Lopes fingiu precisar de atendimento médico e foi levado até a UPA da cidade. No local, um grupo de 3 bandidos aguardava para executar o plano de fuga. A fachada da unidade e uma ambulância ficaram com várias marcas de tiros de fuzil. O agente penitenciário foi libertado pouco depois das 11 horas da noite, na zona rural de Paverama. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, um grupo de 13 presos tentou fugir da delegacia de pronto atendimento da cidade nesta madrugada. Os detentos quebraram uma porta metálica na sala de triagem, local improvisado para recebê-los, porque as celas da delegacia estão lotadas. Eles foram contidos à força pela Brigada Militar. E em meio a todo esse caos que vivemos atualmente, destacamos agora uma iniciativa de honestidade que aconteceu aqui em Cachoeira do Sul e acabou marcando a vida de uma diarista e de um mecânico. Esse mecânico devolveu a carteira que encontrou com todos os pertences, os documentos e R$ 950 em dinheiro. E uma outra situação também aconteceu aqui na cidade, dessa vez para testar a honestidade dos cachoeirenses. Uma cesta com 100 bombons foi deixada no corredor da UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, aqui em Cachoeira do Sul. E um aviso de que o valor era de R$1 por unidade. A pessoa podia pegar o bombom e optava por deixar o dinheiro no local. Quantos você acredita que foram pagos? Veja essas duas histórias de honestidade na reportagem de Gabriela Belo. Uma pesquisa e uma atitude que infelizmente causam espanto. Talvez pelo cenário nacional de corrupção ou pelas próprias atitudes. A boa notícia é que todas mostram que existe uma parcela da população que é honesta. Na oficina da Secretaria de Obras da Prefeitura de Cachoeira do Sul, seu Jairo, o mecânico conta que saiu no intervalo de almoço para ir sacar na agência da Caixa R$ 100 do FGTS. No caminho, uma surpresa. Estava indo na Caixa Federal e aí saía atalhando ali pro shopping, né? Aí eu estava indo bem no pé da escada rolante.
Aí eu via que tinha uma carteira, né? Aí eu peguei, juntei a carteira no chão, aí abri, vi que tinha dinheiro, tinha os documentos. Na carteira estava toda a pensão da Sofia, R$ 950. E eu vim aqui até a casa da dona dos documentos e também do dinheiro, que foi encontrado pelo mecânico. Aqui do meu lado está a dona Gessi, a filha dela, que era a dona do valor. Como foi para ti esse momento de encontro e de recuperar o valor? Você tinha esperança, Gessi? Boa tarde. Não tinha esperança que ia encontrar nunca mais. Você tinha dado como perdido. Desculpa. Por que tu entrou em desespero? Porque como é a pensão dela, eu vou ter que prestar conta pro pai dela, né? Se fosse o meu dinheiro que eu tivesse trabalhado, ganho, tudo bem, mas é dela, né? Eu tenho que ter esse compromisso com ele, né? Porque eu crio ela, a gente é amigo, eu e ele, né? Então a gente tem que fazer direitinho, né, as coisas. O valor do sustento teu e dela do mês. No caso sim, eu tenho o meu dinheiro, mas esse dinheiro é dela para pagar a van, essas coisas, né? Que mocinha precisa. E pra ti, como que foi esse momento com a mãe que entrou em desespero, Sofia? Foi muito triste, mas eu fiquei muito feliz quando recuperaram. Daí eu falei pro meu pai e ele comprou uns peixes e daí a gente levou lá para ele. Foi um presente, um momento de gratidão. Eu ofereci uma recompensa, ele não quis. Ele disse, não, o dinheiro é teu e eu fiz a minha parte. E eu acho que cada um deveria fazer a sua parte, né? Ele é muito querido, olha, meu amigão pro resto da vida, né? Não tanto pelo dinheiro, mas pela atitude, né? Porque o dinheiro, como diz um amigo nosso, a gente não consegue de novo, né? Pior é a saúde da gente, mas por ele ser uma pessoa muito honesta, né? Muito querido, não quis nada. E fez eu contar tintim por tintim os dinheiros, né? E eu vi que era uma pessoa que humilde, né? Porque eu deduzi que era um salário, né? Que ela estava com um cartão do banco junto e um salário, R$ 950. Aí eu vi que era uma pessoa que estava precisando, né? E realmente como estava. Mas o Jairo não é o único do setor que merece reconhecimento. O seu Eudemar conta que há 2 anos encontrou R$ 4.000 e também teve a mesma atitude. Nem pensou 2 vezes. Não, eu vou entregar, porque não é meu. Porque como é que tu vai ficar com uma coisa que, sabendo que aquele cara tá doente, perdeu todos os documentos ali, né? Aquele desespero do cara. Ah, não, se não pertence, eu vou entregar pro cara, não é meu isso aí. E até hoje, assim, se eu achar uma coisa que não pertence, eu tento devolver, entendeu? Eu nunca peguei nada de ninguém até hoje, graças a Deus. Mas o assunto vai além. O professor do curso de Direito do campus da Universidade Luterana do Brasil, Paulo Salomão, fez uma pesquisa para analisar a honestidade das pessoas que frequentam a instituição. Não adianta o professor falar teorias sobre a ética sem que se tenha uma aplicação prática de como saber e como avaliar o comportamento ético dos nossos acadêmicos. Essa ideia é uma ideia que foi construída em sala de aula, junto com os alunos. Os alunos têm essa consciência, já quase ao final do semestre, de que aquele discurso que diz a única forma de mudar o nosso país é através da educação, é um discurso pela metade. Por quê? Nós temos que ter educação num sentido universal. A Letícia participou da construção deste experimento e, na avaliação dela, teria um resultado bem diferente. Primeiramente, eu tive uma visão um pouco mais pessimista, em virtude do nosso cenário nacional, da ética estar corrompida, as pessoas estarem agindo de forma antiética. Então, eu não fui tão otimista quanto o professor Paulo Salomão foi. Na turma, de que forma o assunto repercutiu? Repercutiu fortemente. Vários colegas, nós estávamos muito ansiosos para saber o resultado da pesquisa. Foram 7 dias de pesquisa, até chegar na próxima quinta-feira, que era o dia que nós íamos contar o dinheiro da latinha. Nós ficamos muito ansiosos e vários acadêmicos quiseram participar desse momento da contagem do dinheiro. A Letícia estava me contando que, inclusive, a cesta, acreditava que a cesta colocada com os bombons fosse levada.
Pois é, essa era a minha preocupação, porque a minha cesta era uma cesta muito bonita, mas a cesta continuou lá e ela tinha com valor. R$ 93,50, um valor bem alto, foram poucos os corruptos. Exatamente. A amostra era de 100 bombons, cada bombom valia R$1, a pessoa teria que pegar o seu bombom e colocar R$1 na latinha. Dessa amostra de 100, 93,5% das pessoas pagaram os bombons. Foi recolhido R$ 93,50, ou seja, 93 pessoas e meia pagaram os seus bombons. A família é a principal responsável pela formação ética e moral dos seus filhos. A escola vai lapidar esse ser humano, dar um entendimento científico da necessidade do proceder ético e dos resultados, dos efeitos positivos ou negativos que a sociedade vai sofrer com esse indivíduo. Saímos da experiência acadêmica vivida pelos alunos de ética profissional e voltamos para a atitude dos mecânicos. Mas eu não me arrependi até hoje. Não me arrependi. Não fez falta? Não fez. Eu sempre recebi em dobro, né? Acho que assim como se um dia eu perder também e alguém achar me devolver, eu também vou me sentir bem, né? Vou gostar, né? Vou agradecer. Fizeram um novo amigo. Novo amigo, verdade. A gente foi lá, deu mais um abração nele, querido. Coisa mais querida do mundo. Querido mesmo. Porque é raro, isso, raríssimo, né? Uma pessoa devolver o teu dinheiro, porque ele podia pôr fora, né? Os documentos deu. Mas ele teve essa atitude nobre mesmo. Se todos os políticos, né? Ou alguns fossem honestos que nem ele, né? Imagina que legal que seria isso no nosso Brasil, né? É verdade, que história incrível, vale a pena ser honesto. Começa, o bem que faz é primeiramente pra gente. Muito bom, muito boa essa história. E assim, eu concordo plenamente com o que o Salomão falou ali, que honestidade, valores começam primeiramente dentro de casa. Então ensine o seu filho a ter valores éticos que façam a diferença na nossa sociedade. Não adianta exigir só dos políticos, não é mesmo? Tem que começar dentro da nossa casa. Bom, vamos mudar de assunto agora. Não poder caminhar e estar em uma cadeira de rodas não são limitações para viver e realizar sonhos e metas não, viu? O ator cachoeirense Luciano Malman traz ao palco da Sociedade Rio Branco esse tema através da peça teatral Ícaro, um trabalho autobiográfico que está encantando o público porto-alegrense. Em janeiro, Luciano Malman conversou com a jornalista Thelma Tomás. Quando falou sobre a precoce veia artística que ele cultua e desenvolve desde os 5 anos de idade, atuando, sendo modelo, dançando e fazendo acrobacias com tecidos. Falou também da queda que sofreu há cerca de 14 anos, que lhe deixou sem o movimento das pernas, mas não sem estímulo e motivação para seguir sonhando e realizando. A peça teatral Ícaro é um exemplo disso. Na tua visão, a deficiência ou a limitação não é um problema que vá te impedir de seguir a tua vida, de estar numa boa, tudo de depende, enfrentar... cada caso é um caso, cada caso é um caso. No meu caso, me deu até sorte, porque, não, é engraçado falar até nesse projeto que tu falou, Ícaro, que eu estou fazendo, eu conto a história de várias pessoas com deficiência, que estão, no caso, pessoas cadeirantes, Sim. E que estão na cadeira de rodas por terem uma lesão medular, que é o que eu tenho. E daí eu falo em um determinado momento, assim, que logo na primeira cena, né, eu faço uma apresentação, conto por que eu resolvi fazer esse projeto e tal, e eu falo que no início eu não gostava de falar a palavra cadeirante. Eu não falava, eu não sou cadeirante, eu dizia, eu uso cadeira de rodas. Sim. Porque na minha cabeça, cadeirante era um carimbo definitivo de que eu era uma pessoa com deficiência. Ícaro foi uma forma de eu estar contribuindo com isso, com essa causa, entendeu? E para mudar também o olhar das pessoas para com as pessoas com deficiência, assim. Porque tanta gente já batalhou para ter tantos direitos que a gente tem, né, as pessoas com deficiência, por que eu, que sou um ator, também não vou usar disso para contribuir? É a minha forma de contribuir, assim.
Bom, a gente resgatou um pouquinho da entrevista do Luciano com a Thelma Tomás, onde ele falou da peça, falou um pouquinho sobre a origem desse trabalho, e o Luciano, agora, depois de lançar o trabalho em Porto Alegre, Cachoeira do Sul vai ter o privilégio de ser a primeira cidade fora do eixo Porto Alegre a assistir este trabalho teatral. Ícaro está vindo para Cachoeira nesta sexta-feira, trazido pela Sociedade Rio Branco. Vou conversar com a Marúcia Castanino, que está organizando esse trabalho, que está divulgando, está promovendo junto ao setor cultural do clube. Marúcia, sexta agora, vez de Cachoeira, então, para esse trabalho. Sim, estamos sendo privilegiados porque o Luciano é um cachoeirense e ele está trazendo essa peça que fez um sucesso enorme em Porto Alegre. Então, nós estamos recebendo a primeira cidade do interior que recebe, então, a peça Ícaro. Bom, tu também não assistiu a peça, né? Só tem referências sobre esse trabalho e as referências são muito boas, são promissoras, né? Sim, eu não assisti, mas quando eu vi que o Luciano estava anunciando em Porto Alegre a estreia no Instituto Goethe, eu logo entrei em contato com ele lá no mês de fevereiro, março, e porque o Luciano sempre foi um bom ator e eu acho que era uma ocasião de nós trazermos para os cachoeirenses assistirem. Quando exibiu essa entrevista aqui no NT Sul, que a Thelma fez com o Luciano, ficou no ar a expectativa de que em algum momento esse trabalho viria para a Cachoeira do Sul. Ele convidou o pessoal para ir a Porto Alegre e agora, quem não foi a Porto Alegre, a oportunidade de assistir aqui em loco. Sexta-feira, então, dá o serviço para a gente, Marúcia, a partir de que horas, como é que faz para acompanhar ingresso e tudo mais? Sim, uma grande oportunidade. Nós estamos vendendo o ingresso a R$40 antecipado e sócio da cidade de Rio Branco, pessoas com mais de 60 anos, estudantes pagam 20. E na hora, então, vai ser R$25 e R$50 o preço dos ingressos. No clube, a venda antecipada? Sim, nós temos venda antecipada comigo, com algumas pessoas da diretoria da Cidade de Rio Branco. Temos lá na Ponte Turismo e temos lá na Cidade de Rio Branco, na Secretaria. Horário de início? 20 horas. Na Sociedade Rio Branco, então. Marúcia, seu convite, então, para o telespectador da NT Sul, para quem está a fim de acompanhar esse trabalho, que a gente destaca também, né, Marúcia, que a Ícaro, sonho de voar, né, são experiências tanto do Luciano quanto de outras pessoas, pelo que ele menciona, que passam pela mesma dificuldade, que passam pela mesma experiência de viver, de ter a vida numa cadeira de rodas, e ele passa de uma maneira toda especial através desta peça que ele mesmo escreveu, é isso? Sim, diz que tem vários momentos, né? Momentos dramáticos, momentos engraçados, todas as situações que ele passou como cadeirante. E eu acho que isso é muito bom nós refletirmos para nós nos adaptarmos à vida dessas pessoas que têm dificuldade para se locomover na cidade, né? E eu acho que a crítica em Porto Alegre foi favorável e eu acho que vai ser uma noite memorável na Sociedade de Rio Branco. Sexta-feira, então, dia 30 de junho, às 20 horas, na Sociedade de Rio Branco, a peça Ícaro com o Luciano Malmo. O NT Sul desta terça termina agora. Mais informações você confere às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.